para André. Convite enviado. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite do Canadá, né? Quer dizer, boa noite do Rio para Toronto aí no Canadá. Você consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Você consegue me ouvir? O áudio tá bom? Perfeitamente. Tudo bem? Ah, tá, que eu tinha esquecido de botar o fone. Ah, que bom, a notícia que melhorou. Tem mais pessoas entrando. Muito obrigada quem não está Pessoal, assistindo. Pode falar. Então hoje eu com meu amigo André Sena, no meu Instagram, estou inaugurando a live aqui no Instagram, minha primeira live, falando de um tema que é comum a nós dois, a nossa trajetória, a nossa história. E fico muito feliz dele ter topado, né? Tava desde ontem querendo ou escrever um manifesto ou, né, fazer alguma coisa e convidei o André, ele topou participar disso. André, pode ficar à vontade para bom, boa falar. noite a todos. Essa é uma live diferente, né? E ela é uma live de bate-papo, não é uma live acadêmica. A gente não está aqui para discutir nenhum tipo de conceito, nenhum tipo de teoria, nenhum tipo de metodologia, embora em algum momento a gente vai esbarrar nisso, porque tanto eu como o Luciene temos carreiras acadêmicas, somos acadêmicos, então em algum momento vai ser inescapável a gente falar de conceitos. A gente está aqui hoje para bater um papo, primeiro, sobre o que aconteceu com relação à fala, à declaração do ministro Paulo Guedes, e de que maneira essa fala engatilhou em mim e na Luciene uma vontade de discutir e falar sobre as nossas próprias trajetórias pessoais, porque a fala do ministro se remete a filhos e filhas de porteiros, e tanto eu quanto a Luciene temos essa característica em comum. Meu pai era porteiro, não vive mais, infelizmente, faleceu em 2006, mas o paizão da Luciene, graças a Deus ainda, vive e hoje aposentado, já foi durante muito tempo também porteiro. Então eu vou começar falando, em primeiro lugar, dizendo do orgulho que eu tenho de ter um pai, ou de ter tido um pai porteiro. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que meu pai foi, durante a sua carreira, especialmente no final da carreira dele, ele foi considerado o melhor porteiro do Rio de Janeiro. O melhor porteiro, Nossa, é verdade, o é? melhor porteiro comercial do Rio de Janeiro. Meu pai nunca foi porteiro de prédios residenciais. Se foi, foi por pouco tempo, pouquíssimo tempo, 10, mas ao longo de uma carreira de quase, eu diria, 50 anos como chefe de portaria, ele foi porteiro de prédios comerciais, todos eles no centro da cidade do Rio de Janeiro, de modo que é a ele que eu dedico essa fala hoje, memória dele, e que num dado momento ele foi avaliado no Rio de Janeiro por alguma instância que eu não me recordo, porque eu era um jovem estudante na época, isso foi nos anos 90, 93, e ele foi fotografado, fez parte de uma matéria de jornal, se não me engano foi o jornal O Globo, e ele foi considerado o melhor porteiro comercial do Rio de Janeiro. E eu me lembro que na matéria desse jornal saía, nessa matéria que de alguma maneira homenageava o meu pai por ele ter sido considerado o melhor porteiro comercial do Rio de Janeiro, num dos trechos da matéria estava escrito Juraci Sena, que era o nome dele, tem um filho, André Sena, que é estudante de Relações Internacionais. Então, na época eu fazia uma graduação em Relações Internacionais, depois eu alterei essa carreira para História, e é muito curioso porque essa matéria do jornal é um antídoto contra o veneno desse governo, especialmente, mas não apenas na pessoa
desse ministro que eu, particularmente, considero absolutamente medíocre em todos os sentidos, essa matéria de jornal é o anticlímax do que ele falou. O que mostra que dos anos 90 para cá, como nós decaímos como sociedade. Tá? E eu não estou dizendo que nos anos 90 eu vivi um paraíso por ser filho de porteiro, mas de uma matéria de jornal que celebrava a carreira de porteiro do meu pai, a uma fala do ministro de Estado que insinua, porque nem a coragem de dizer isso diretamente ele teve, insinua que a universidade não é para filhos de porteiro, porque esse governo ele tem umas sutilezas muito perversas, diz isso diretamente, ele utiliza o exemplo do porteiro dele, do porteiro do prédio dele, um exemplo de um indivíduo para categorizar todo um grupo de pessoas e estigmatizar essas pessoas. É curioso. Exatamente. Eu venho de um passado onde o meu pai tinha sido celebrado num dos maiores jornais do Rio de Janeiro como o melhor porteiro da cidade, e eu, né, surfava na fama do meu pai no jornal como estudante de relações internacionais. Hoje eu tenho que ouvir de um ministro que eu não elegi, de um governo que não elegi. Hoje eu tenho que ouvir isso desse ministro, de um ministro de Estado, que a universidade não era uma coisa para mim, que eu, de alguma maneira, faço parte de um grupo que zera nas redações, que zera nas provas, que não sou intelectualmente preparado para estar na universidade. Então, isso mostra como o Brasil caminha de ladeira abaixo. Eu queria encerrar essa minha primeira fala, e aí quero ouvir você, porque a gente tem que falar um pouco das nossas vivências pessoais. Eu queria encerrar essa minha fala dizendo o seguinte, a gente tem aqui algumas pessoas nos assistindo, a última coisa que importa no que está acontecendo agora com relação a hashtag filhos de porteiro, a última coisa que importa é o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, ele é o que o Max Weber chama de tipo ideal de toda uma sociedade que despreza filhos de porteiro. Que é a mesma sociedade que despreza e criminaliza o pobre, que é a mesma sociedade que despreza e criminaliza o gay, a lésbica, e é a mesma sociedade que despreza, e aí muito pior do que todas essas outras categorias juntas, despreza, ataca e subalterniza a população negra. Então, assim, o ministro Paulo Guedes, ele é apelo de toda uma sociedade. E aí, assim, eu tenho um monte de exemplos pessoais, que é o que eu quero falar daqui a pouco, do que me ocorreu ao longo de 47 anos de vida, porque eu sou filho de porteiro. É a primeira vez que o ministro Paulo Guedes fala de mim, mas não é a primeira vez que a burguesia brasileira se refere de uma forma pejorativa e derrogatória. Então, o ministro Paulo Guedes, ele, na verdade, é o menor dos nossos problemas. Eu, inclusive, termino aqui agradecendo ao ministro Paulo Guedes, porque essa live, por exemplo, é objeto... Ele que nos criou. Se não fosse a mediocridade desse ministro, nós não estaríamos hoje discutindo uma coisa que acho que nunca foi discutida, o preconceito contra os filhos de porteiro no Brasil, que é um preconceito enorme. Sim. Termino a fala com uma piada que eu ouvi aos 16 anos, depois eu vou falar de outras, uma piada que eu ouvi aos 16 anos de um garoto que era meu vizinho, porque como eu era filho do porteiro, eu tinha direito à moradia no prédio, embora não fosse um prédio residencial, era um prédio comercial, mas os escritórios
Eu tinha 16 anos, ele era um jovem advogado, ele de 19, 20 anos. No elevador, ele olha para mim e diz assim: vou te contar uma piada, vamos ver se você consegue adivinhar. O que acontece se você joga um nordestino na parede? E aí eu, meio atônito, não entendi. Falei, não sei. Ele falou assim, se ele ficar grudado na parede, vai ser pedreiro. Se cair no chão, vai ser porteiro. E aí eu te pergunto, esquece o Paulo Guedes, olha o que a gente tem aí. Que material humano a gente tem nessa sociedade burguesa brasileira que acha que tudo aquilo que não parece com ela deve servi-la e apenas servi-la. Então, eu queria passar a bola para você para a gente pensar isso um pouco mais. Bom, Então, social. É que vai dar sim. tempo. Vai, sim. Depois a gente faz outras lives, não tem problema algum. Estou controlando o tempo, como eu te falei. Tá bom. Obrigada, que eu sou péssima com esse negócio de tempo. Então, eu conheço o André, né? A gente estudou juntos na UERJ, quer dizer, o André é de uma turma à frente, a minha, eu era de 95, o André era anterior, mas a gente acabou ficando muitos amigos, né? Na faculdade, também por conta dessa nossa trajetória muito comum, né? Eu descobri que o André era filho de zelador, né? Meu pai é zelador aqui no Jardim Botânico. Eu vim morar no Jardim Botânico em 81. Eu tinha 4 anos, eu sou nordestina, mas eu sou mais carioca que nordestina. E eu conheci o André nesse momento também, né? E também era uma questão muito interessante falar dessa nossa sociedade, porque para a nossa sociedade, naquela época, era impensável, né, nós, filhos de porteiro, fazermos faculdade, ingressar no curso superior. E meus pais também achavam que eu não poderia entrar, porque aquilo era para um outro grupo social, para uma outra classe. Né? Como eu estudei a vida inteira em escola pública, desde a graduação, desde o jardim até a graduação, enfim, depois de fazer mestrado, doutorado, assim como o André, nós fizemos mestrado, doutorado, isso também incomoda muitas pessoas, né? Fazer mestrado, doutorado, imagina. Eu ainda fui ter cara de pau de fazer pós-doutorado, assim, é um absurdo, né? Uma filha de imigrante nordestina, sendo nordestina, e fazendo mestrado, doutorado, 2 pós-doutorado, ainda escrever livro, né? E a gente ainda organizar livro, ainda escrever juntos, publicar livro e pensar esse país e contribuir, ser professor também. Pior ainda, ser professor nesse país. Né? E que me incomodou na fala esse final de semana, quando eu ouvi isso, fiquei tão chocada, e no preconceito no passado, né, com as empregadas domésticas, né, que as empregadas estavam indo demais para Miami. Falei, oi, ele falou isso. A questão dos aposentados que contribuem a vida inteira. O governo não está fazendo nenhum favor, né, nessa retribuição. Vamos lá também, né? E agora com os filhos de porteiro, professor que está trabalhando para caramba durante a pandemia, tem amigos que estão exaustos, né? Tentando dar aula, manter uma certa normalidade que não existe na pandemia. E também é desclassificado, porque o professor não está fazendo nada na pandemia, veja bem, né? Você que deu aula durante anos, imagina se você estivesse aqui no Brasil, porque o André, né, está no outro país, já foi vacinado, né, o André tem 47 anos, teve a sorte de ser vacinado, eu vou fazer 45, ainda não fui, né, por conta também dos atrasos dessa vacinação, que é um problema muito grave, muito sério, chegamos a 400 mil mortos, que poderiam, né, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas também, vamos falar. E aí junto essa fala desse ministro, evidentemente não tem como você ficar ação, né? Eu jamais iria expor a minha vida íntima, pessoal, porque as pessoas vão dizer que isso é um mimimi, você está fazendo uma live porque a sua live é um mimimi, né? Está fazendo mimimi por causa da fala de uma figura, né? Como o André colocou bem, que são figuras que não falam abertamente o que pensam, né? Eles fazem piadas, fazem comentários, jogam pérolas, assim, como a Rosânia está falando, ó. Essas pérolas dele sobre as empregadas indo para a Disney, por causa da baixa do dólar. Então o dólar está alto para as empregadas não irem para a Disney? Então eu não sei, né, qual é a lógica desse governo. Eu não sei qual é a lógica de nada mais nesses últimos anos. E parece realmente uma distopia que a gente está vivendo perante a tudo que foi criado antes, né? Eu jamais imaginar que a gente foi chegar aí nesse nível, esse país, assim. Aí é que tá. Eu acho que não é uma distopia. Essa ideia da gente caracterizar o que o Brasil está passando nesse momento como uma distopia é uma armadilha. Uhum.
O que nós não conseguimos entender é como esse país conseguiu se sustentar sendo dessa forma há muito tempo. É um país que tem na ideia servil a estrutura das relações sociais brasileiras. Quando a gente lê um livro do Roberto da Mata, por exemplo, O que faz do Brasil o Brasil, capítulo sobre as domésticas, quando a gente vê o filme Domésticas, ele aborda, e aí é o que eu digo, esqueçam o Paulo Guedes. Você que está assistindo a live, esqueça o Paulo Guedes. Se olha no espelho. Porque o que eu ouvi do Paulo Guedes esse final de semana não é nada. E acho que é para isso que a gente fez essa live. O que eu ouvi do Paulo Guedes nessa semana, essa última semana, não é nada perto do que eu ouvi a vida inteira das pessoas que frequentavam onde o filho de porteiro morava. O síndico do prédio, um super advogado, prédio comercial Travessa do Ouvidor, número 21, edifício Banisbra, no centro da cidade do Rio de Janeiro, no coração do Rio de Janeiro. O síndico do prédio do meu pai parou de falar com ele, parou de cumprimentá-lo quando eu recebi a minha bolsa do Instituto Goethe para ir para a Alemanha. Uma relação que era uma relação muito cordial. Bom dia, seu Vavá. Tudo bem, seu Vavá? Como vai, seu Vavá? Como vai o André, seu Vavá? Passou a ser uma outra relação quando o seu Vavá, o meu pai, disse ao síndico: estou muito feliz. Parece que a gente está ouvindo o Paulo Guedes, mas não é o Paulo Guedes, é o Brasil. Quando meu pai falou: estou muito feliz, meu filho recebeu uma bolsa do Instituto Goethe e está indo aprimorar o alemão dele. Ele fala alemão, está indo aprimorar o alemão da Alemanha. Pronto! Foram meses de nariz torcido para o meu pai. Meses. Impressionante como a primeira briga, o primeiro desentendimento com os vizinhos, o primeiro desentendimento com o filho do vizinho, a primeira coisa que vinha era: seu filho de porteiro. Seu filho de porteiro. Então, o Paulo Guedes, né? Eu chego assim com a pena do Paulo Guedes, porque ele nem falou tanto assim, porque não deu tempo. Porque, no fundo, essa é uma atitude recorrente das classes mais favorecidas brasileiras que não aceitam a ideia da mobilidade social. Que não aceitam a ideia da possibilidade que filhos de porteiro, que negros e pardos no Brasil, que pobres no Brasil, podem até aspirar a algo melhor, mas não pode conseguir algo melhor. Não pode concretizar esse algo melhor. Então, no fundo, nós, tanto eu quanto a Luciene, que estamos aqui nessa live, nós passamos por poucas e boas. E nós passamos por poucas e boas não é porque nós éramos pobres, não é porque nós não éramos brancos o suficiente, não é porque nós não éramos filhos das classes mais favorecidas, é porque nós tínhamos uma marca de Caim. Uma marca de Caim que essa sociedade chama, dentre outras coisas, como filho de porteiro. Eu me lembro de eu entrar pela primeira vez há 25 anos atrás, de eu entrar na sinagoga no Rio de Janeiro. A Johnny Cooperman está me assistindo aqui. De eu entrar na sinagoga no Rio de Janeiro, onde eu fui membro. Hoje eu sou membro de uma outra sinagoga aqui em Toronto. Eu me converti ao judaísmo. E de encontrar na sinagoga o chefe, o patrão do meu pai. E dele olhar para mim, eu tinha ido assistir um concerto lá na sinagoga, se chama Ari. E dele olhar para mim e falar assim: quem te deixou entrar? E aí eu respondi para ele R$15, que foi o valor do concerto. Isso tem 25 anos.
eu ainda consegui me tornar amigo dessa pessoa, hein? Porque ele teve que me aceitar. Lógico. Um momento, né? Eu fui para Israel estudar. Ele teve que me aceitar. Agora, era muito. Eu sentia que era muito difícil para ele engolir o fato de que eu. Que é o filho do meu porteiro, que é um candidato à sucessão na portaria, que é o lugar dele. E agora ele é o quê? Professor da minha neta? Ele frequenta o mesmo espaço religioso que eu? Ele quer ser judeu também? Que coisa estranha. Isso aconteceu comigo. E eu acho que é disso que tem que falar aqui. Não é ficar discutindo Paulo Guedes. Porque todo mundo já sabe que esse governo é um governo bastante destinado ao estrangeiro. É um governo bastante destinado ao atraso. Esse governo é uma homenagem ao atraso. Só que esse governo foi eleito. O atraso não está no governo. O atraso está em uma boa parte da sociedade brasileira. Essa mesma sociedade que fez comigo o que fez e que fez com você o que fez. Sim. É o que vê os porteiros e as empregadas como serviçais, essa herança, né, do escravocrata, que a gente se mantém essa mentalidade, né, que a gente tem que ter serviçais pra gente, né, as pessoas servindo o tempo inteiro, né, imagina, né, eu deveria ser empregada doméstica, né, já que a minha mãe foi passadeira, empregada, trabalhou nesse tipo de trabalho, eu também deveria ser, imagina, a gente rompeu com isso. E a sociedade ainda mantém. Eu lembro muito bem, né? Eu te falei ontem, né, dessa história. Quando eu passei para a UERJ, eu não tinha dinheiro para ir. Olha essa situação. Não tinha dinheiro para ir para a faculdade. Pedi dinheiro para o meu pai para ir para a UERJ. Tinha um ônibus chamado 438, que saía do Jardim Botânico. Né? Meu pai morava, a gente morava num apartamento funcional na rua Jardim Botânico, 657, que hoje é um grande prédio. Foi abaixo. Era um prédio antigo da década de 40, aliás, muito bonito, mas foi abaixo. E aí eu pedi R$2 na época, R$1, não me lembro, era muito barato, foi 95, muito tempo. E aí a filha da síndica veio comentar comigo, né? Ela ouviu, me esculhambou. Eu com 18 anos já trabalhava, e eu estava realmente procurando trabalho. Né? Meu pai ficou super sem graça, constrangido, foi uma forma que ela fez de constranger a mim e ao meu pai, coitado, né? E enfim, mas por quê? Porque eu passei para a faculdade, eu estava pedindo para ir para a UERJ. Né? Eu não sei se os netos, os filhos passaram para a UERJ, não sei dizer, não me lembro. Mas assim, incomoda, né? Sempre incomoda. E você, quando é filho de porteiro e mora num prédio, eu morava num prédio residencial, não era um prédio como o seu comercial, né? E ainda tem essa coisa de brincar com as crianças do prédio. Minha mãe nunca permitiu que eu brincasse com as crianças do prédio. Não, você não vai brincar, você não pode brincar, você não tem direito de brincar, porque você é diferente deles. Porque se alguma coisa quebrar, vão ocupar você, assim. Então eu não brincava, eu sou filha única, e eu brincava sozinha. Então a minha infância foi uma infância de muita solidão, salvo a escola que eu ia de manhã. Né? Essa foi a minha vida. Uma vida muito solitária até entrar no ensino médio, poder ter uma certa autonomia e entrar na faculdade. Mas sempre foi uma adolescência, uma infância meio solitária nesse sentido, né? Especialmente a infância. E aí você chega em 2021, houve de novo isso, né? Houve, né, primeiro a empregada doméstica indo para Disney, a filha do porteiro, e aí se naturaliza, não pode se naturalizar, né? Realmente, como você colocou, essa live está acontecendo por conta disso. Eu jamais iria me expor numa live com agora 33 pessoas sobre a minha vida íntima, porque isso não diz respeito a ninguém, diz respeito à minha trajetória, eu acho. Né? Porque são coisas, são feridas, são situações que eu passei, você passou, que as pessoas não merecem, não precisam saber. Quem precisa saber disso? Ninguém precisa saber. Agora, assim, é uma forma, sim, de protesto que a gente está fazendo aqui, de posicionamento, né? Não só da gente, como de outros filhos de porteiro que têm se posicionado, né? Saíram já algumas matérias, a gente compartilhou, a gente viu de filhos de porteiros, claro, com histórias maravilhosas. Quem diria? Quantos filhos de porteiro são pessoas produtivas e brilhantes no Rio de Janeiro? No Brasil, eu diria, que apareceram agora. E quando a gente diz, a gente não pode deixar naturalizar. Você desculpa, eu discordo de você. Porque a gente dizer que a gente não pode deixar naturalizar
significa a gente achar que não é natural e que precisa, a gente não pode permitir que isso se naturalize. Isso já está naturalizado na sociedade brasileira desde o seu nascimento enquanto sociedade. O país foi construído sobre os escombros, sobre os lombos da escravidão. O Joaquim Nabuco disse isso. Quando a escravidão foi abolida, Joaquim Nabuco disse: nós precisaremos de pelo menos um século para que os resquícios da escravidão sejam de fato retirados do Brasil. E nós ainda não chegamos nisso. Então não é que a gente não pode deixar isso se naturalizar. Nós temos que impedir que isso continue naturalizado. Durante os 10 meses em que meu pai teve o desprazer de ser porteiro residencial, para quem está chegando na live agora, meu pai sempre foi porteiro comercial, nós tivemos o desprazer de morar no melhor e no pior bairro do Rio de Janeiro, que é a Urca. E eu me lembro que o síndico tinha um filho, que devia ser o quê? 5 anos menor do que eu, mas eu tinha 10 anos de idade. Então, o garoto devia ter 5, 6 anos. Eu era recrutado diariamente para subir até a cobertura e brincar com o garoto. Eu não fui convidado. Seu Vavá, André, subir, por favor, para brincar com o Eugênio. E quando o Eugênio queria ir para o Barra Shopping, eu era obrigado a ir para o Barra Shopping também. Ninguém me perguntava se eu estava afim de ir ao Barra Shopping. Eu era uma espécie de pet do filho do síndico. E isso era muito natural. O meu pai, por exemplo, ele nunca se chocou com isso. André, tem que subir, meu. Então, assim, isso é uma violência. A piada, para quem está chegando agora, eu comecei a falar com uma piada. O que acontece quando você atira um nordestino na parede? É uma violência. Você dizer isso para um jovem de 16 anos, como eu, que frequentava a Aliança Francesa, que estava começando a estudar francês. Essas pessoas estavam dizendo, olha, não tem, você pode fazer o que você quiser, você sempre vai ser o filho de porteiro. E aí, Paulo Guedes, nesse sentido, ele tem toda a razão. A gente vai sempre ser filho do porteiro. Agora, a questão é o que você e eu fazemos com isso. O que nós fizemos com isso? Eu comecei a minha... Meu pai foi o melhor porteiro do Rio de Janeiro. A profissão de chefe de portaria ou de zelador é uma profissão importantíssima. Tenho muito orgulho dela. Quando eu era adolescente, eu tinha que esconder isso das minhas namoradas. Porque se a mãe das minhas namoradas soubesse que meu pai era porteiro, começava a cagar o meu namoro. Ia fazer um inferno na minha vida. A minha primeira namorada tinha que dizer, meu pai administra um prédio. Até o dia que a mãe da minha namorada resolveu visitar o prédio e viu que meu pai era o porteiro do prédio. A partir daquele dia, minha vida foi um inferno. Até o namoro acabar. Então, é o que eu digo. E Paulo Guedes, nada. Paulo Guedes ele não tem a menor importância. Nem como ministro da Fazenda, Economia, ou seja lá do que for. Nem como ministro do Estado ele é importante. E dirá como formador de opinião. Agora, o que ele falou abre uma janela de oportunidade para a gente discutir isso. Inclusive para você estar aqui me ouvindo, vocês aí que estão ouvindo a live, vendo como sai daqui de dentro a raiva de ter passado por tudo isso. E eu tenho certeza que todo filho e filha de porteiro passou pela mesma coisa, se não passou por coisa pior. Se não passou por coisa pior. E isso é o mínimo, é o que eu lembro para contar. Isso é o que eu lembro para contar. Sim, estou pensando aqui no que você falou muito forte também. Realmente, essa história do namoro, eu não passei por situação assim, mas a gente sempre está num lugar diferente, né? Como você colocou bem, sempre espero que a gente esteja no outro lugar, naquele lugar também servindo. E essa imagem, né? Quer dizer, você falando, você era obrigado a subir, me veio as imagens, né, da escravidão das crianças negras brincando com os brancos, né? Exatamente aquela imagem que me veio à memória aqui, que é né?
Exatamente comigo isso aconteceu. Uhum. Foi reproduzido em mim Uhum. um mecanismo tipicamente escravocrata. Agora, eu e você decidimos, de alguma maneira, descontinuar essa trajetória. E aí tem uma coisa que precisa ficar muito importante nessa live. Eu e a Luciene, e eu tenho certeza que ela concorda comigo, nós não superamos a nossa condição de filhos de porteiro. Porque a condição de filho de porteiro não tem que ser superada. Uhum. O que nós superamos foi um mecanismo de exclusão econômica que hoje, graças aos nossos próprios esforços, ao nosso próprio mérito, nós conseguimos ter uma vida materialmente melhor, culturalmente Uhum. melhor, intelectualmente melhor. Mas eu não superei a minha condição de ser filho de porteiro. Uhum. Tenho que superar essa condição. Dizer que eu hoje superei isso, ou que, né, tinha um discurso bem conceituoso também, que era muito recorrente. Quando eu comecei a brilhar como professor, quando eu comecei a aparecer na televisão comentando coisas na Globo News, né? E, obviamente, todas as pessoas que eram frequentadoras do prédio do meu pai, dos prédios em que ele trabalhou, passaram a cumprimentá-lo. Eu apareci na TV Cultura, depois na Globo News, comentando relações Uhum. internacionais, e saiu uma matéria no jornal. As pessoas diziam, parabéns. E aí vinha aquele comentário que é bem Paulo Guediano, ou seja, o preconceito subreptício. Era aquele comentário que dizia assim, que bacana, tá vendo como é possível? Tá vendo como é possível chegar? Não é porque ele nasceu pobre que ele vai continuar pobre. Tá vendo? É isso que eu digo pro meu filho. Olha aí, o André, filho de porteiro, conseguiu. Por que você não conseguiu também? Olha que loucura. Olha quanta perversidade Uhum. num discurso que eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo essa live aqui que já falou isso também. Eu já ouvi também. Aí eu a vida inteira. Uhum. E se você é verdadeiramente liberal, como eu sou, o liberalismo que eu defendo, o liberalismo que eu estudo, é aquele liberalismo que acredita que, de fato, independente da sua origem, a liberdade e a busca pela prosperidade é a posição original da pessoa, independente do que ela é. Mas não, as pessoas são liberais no discurso, mas são feudais na prática. Ou seja, não existe liberal no Brasil. Paulo Guedes vai se dizer liberal. Liberal é uma pinóia, não sabe o que é liberalismo. Ora, então esse discurso é um discurso muito sério. Você mesmo ouviu isso. Aí, tá vendo? Uhum. Ele é um sucesso. Sim. Eu escutei, mas a Luciene passou para a universidade, por que você não passa? Vai para a universidade particular? Pois é, olha que loucura. É, sim. Olha que loucura. E o pior é que não tem escapatória. Porque se nós fôssemos para a universidade particular, o discurso seria aí, tá vendo? Filho de porteiro, não conseguiu, tá lá na universidade particular. Não, foi o que ele falou, né? Ele deturpou a ideia do projeto do FIES para o Uni, né? Ele deturpou todo o conceito para dizer que o filho do porteiro tirou zero e entrou na universidade. Não como Pode se fosse. ter sido, porque o FIES e o ProUni têm as suas distorções. Eu não caio Sim. na armadilha também, Uhum. por causa da fala de um desencontrado como esses, dizer viva o FIES, viva o ProUni, tal como eles eram. Eu fui professor na faculdade privada, na época do ProUni e do FIES, e eu via os problemas e as distorções. Uhum. Em algum momento, o FIES e o ProUni só beneficiava, de fato, o dono da universidade privada. Porém, o fato de eu ter críticas ao FIES e ao ProUni não me autoriza a utilizar um exemplo como esse. E a estigmatização Uhum. da comunidade. O ProUni e o FIES, embora tivessem problemas, era melhor Uhum. tê-los do que não tê-los. Mas o que essa gente quer é exatamente isso. É que eles não Não ter. existam para manter essa assimetria. Uhum.
Só que eles não contavam. Desculpa se eu estou falando demais, Lu. Não, pode falar, tá ótimo, eu acho. E quem quiser comentar também aqui embaixo, por favor. Os caras não contavam com uma coisa. Esses caras não contavam com os filhos de porteiro. Porque os nossos pais deram muito da vida deles para que a gente pudesse estar onde a gente está hoje. Uhum. Onde é que você está hoje? Tá cantando, está fazendo loas a si mesmo. Eu estou hoje onde eu quero estar. Essa é a diferença. Você está hoje, Luciene, onde você quer estar. E não onde essas pessoas querem que nós estamos. Porque se eu quisesse ser porteiro, eu seria. Uhum. Só que eu não quis ser porteiro, eu queria outra coisa para minha vida. Qual é o problema? Agora, se a minha parada fosse ser porteiro, eu ia ser porteiro. Só que eu não queria ser porteiro. Eu adoro história, eu adoro, como vocês estão percebendo, eu adoro falar. Sim. Eu adoro dar aula. E sempre falei em sala de aula que eu era filho de porteiro, porque eu dei aula para a classe C. E os meus alunos tinham uma péssima autoestima. E aí era o meu lugar de dizer, eu sou filho de porteiro. Meu pai era porteiro. E eu sou professor hoje. Então vocês também podem não superar a condição de vocês no sentido simbólico, mas vocês podem obter coisas melhores do ponto de vista material, econômico e cultural para a vida de vocês. Eu tenho certeza que tem aluno meu assistindo. Muito está comentando aqui. Vários. Diz aí se você não lembra de eu ter dito em sala de aula. Pois é. O André, ontem à noite, eu estava num grupo, acho que eu não sei se eu comentei com você, e tinha um menino que falou que ele era porteiro e que fazia faculdade. Ele não falou onde fazia, mas quando ele falou que quando estava com livro ou na portaria ou em algum lugar, ele sentia preconceito, né? Ele passava, porque um porteiro com livro na portaria, né? Então não é inadmissível um porteiro com livro na portaria. Isso também me causava estranheza, porque meu pai sempre leu, hoje ele lê menos, né? Acho que ponto da vista, mas meu pai sempre leu bastante romances policiais e tal, também me incentivou muito quando eu era criança. Mas eu fiquei chocada com essa coisa assim de hoje, o menino tá na faculdade, um jovem rapaz, ser porteiro, e ter livro e incomodar os moradores do prédio onde ele trabalha, porque ele tá com livro. Tem um livro debaixo do braço e vai pra faculdade, não sei que horas da noite, né? Isso incomoda. Mas incomoda, é uma sociedade que não quer mudar, né? Parece que é uma sociedade que não quer mudar, ela quer permanecer assim. Se eu não me lembro, se eu não me engano, acho que é o Jacó Gorender que tem um livro chamado O Arcaísmo como Projeto. Não, Manolo Florentino? Não me lembro. Não sei. Eu acho que um desses autores que a gente estudou na graduação, Arcaísmo como Projeto. Depois eu vou me certificar se é o Gorender ou se é o Manolo. Aliás, se alguém puder fazer isso enquanto a gente está falando, é O Arcaísmo. Ilana, a gente leu na graduação. Como projeto. De quem é o autor? E a tese do livro é fantástica, porque o Brasil é como se fosse um curupira. Ele olha o todo para trás, porque os pés dele estão voltados para trás. E com respeito ao curupira, que é uma figura política adorável. Manolo Florentino, obrigado, Ilana. Você estava certa, Lula. O arcaísmo... Leiam esse livro. O arcaísmo... Ele é fininho. O Brasil olha o tempo todo para trás. Quer dizer, esse menino, que é porteiro, que você relatou, porque ele manuseia livros, né? Se fosse a Bíblia, ninguém ia falar nada, porque aí tem o estigma do evangélico, que é outro estigma, né? Que a gente também não tem muita coragem de enfrentar. O preconceito contra o evangélico no Brasil. Né? Agora, como ele manipula outros livros, né? Que é isso? De onde vem? É um desconforto. É como se isso fosse um desconhecido. Pelo amor de Deus! Isso não é um desconhecido. O fato de filhos de porteiro terem acesso à universidade, o fato de filhos de porteiro serem artistas e intelectuais,
O fato de filhos de porteiro serem empresários e homens de sucesso, mulheres empreendedoras, o fato de filhos de porteiro serem generais ou militares de alta patente, isso não pode ser encarado por nós como se fosse o desconhecido. O desconhecido é uma pinóia. É uma pinóia. Isso é a natureza das coisas. E é a natureza das coisas, isso está no nosso DNA humano. Nós somos, o Rabino Newton Bonder diz isso, né? A rebeldia da alma imoral. Nós somos rebeldes, nós queremos sempre melhor, mais. Sempre. Não tem um elemento humano que se conforme com a sua condição imediata. Tem uma menina... a Diane falou que o porteiro ia estudar à noite e muitos moradores reclamaram porque ele ia deixar o trabalho na portaria de lado, assim, né? Essa situação, né? Tem isso também. É A Diane está aqui confirmando. Muito típico. E aí você encontra você tem todo um conjunto de obstáculos, né? Porque não é só a piada paulo-guediana, que chega a ser uma redundância, né? Você fala piada paulo-guediana, chega a ser uma redundância. Mas não é a piada paulo-guediana só. É tudo aquilo que as pessoas estão colocando na sua frente para você não chegar lá. Né? São muitos obstáculos, o tempo inteiro. Né? Para o menino, né? Como a gente, teve a mesma origem, né? Ir estudar, e conseguir, e seguir em frente, e ter oportunidade. Né? E vamos combinar também outra questão. Por exemplo, você fez mestrado, doutorado como eu tive bolsa de mestrado, tive bolsa de doutorado. No mestrado eu só tive 1 ano, e no doutorado eu tive acho que 3 anos, da FAPESP e da CAPES. Né? E são instituições que também estão sendo avacalhadas nos últimos tempos. E eu no pós-doc eu tive bolsa da FAPESP quando eu tive na USP, né? Então, não tem como, né, fazer pesquisa nesse país que não incentiva a pesquisa, nem incentivo externo, digo, particular, de empresas, e agora avacalhando as instituições de fomento também. Aí é complicado, né? A gente não tem... Que foram importantíssimas nas nossas vidas. Eu passei em primeiro lugar no mestrado da UERJ, depois eu passei em primeiro lugar no doutorado, e eu só não tive bolsas porque eu trabalhava no consulado da França e o valor do meu salário era muito superior ao valor da bolsa, então não valia a pena para mim trocar o salário em euro por uma bolsa da FAPERJ de R$ 739 para o mestrado e na época de 1.200 para o doutorado. Mas eu entendo que esses órgãos de fomento à pesquisa, eles têm um papel impressionante e importante na vida de muita gente. Eu fui bolsista de iniciação científica, ganhava R$ 150. Fazia uma certa diferença para mim? Fazia, claro que fazia. Embora a mesada que o meu pai porteiro me desse fosse 5, 6 vezes mais do que a bolsa do CNPq. Então, eu nunca confiei muito em bolsas de governo e em fomento do Estado. Aliás, o Estado, para mim, é alguma coisa que eu sempre desconfio do Estado, e Paulo Guedes só confirma a minha suspeita e a minha desconfiança. Do Estado, assim, quando pode vir merda, vem. Né? Agora, eu entendo que essas não são instituições de caridade. A FAPERJ, a CAPES, o CNPq, são instituições que nós, cidadãos, financiamos com os nossos impostos. E elas não financiam só projetos de ciências humanas. Há muito tempo que elas vêm sendo desmontadas também nas privadas. A quantidade de evasão de pesquisadores do Brasil é enorme. Pesquisadores de ciência e tecnologia. Porque o atual discurso desse governo, que é uma bolha de sabão, esse governo é um pastel sem recheio. É o que esse governo é. O discurso é: nós agora precisamos projetar nossos recursos na pesquisa que realmente importa à sociedade. Pergunta para os pesquisadores que estão na NASA, em Harvard, no Massachusetts Institute of Technology, que são brasileiros,
e que não tem condição de voltar, porque não tem bolsa para eles também. Isso é papo furado de um governo que é mentiroso, um governo que mente o tempo todo. A única diferença, talvez, de mim para certo e para outros intelectuais ou para outros acadêmicos é que, na minha opinião, esse governo ele não é tão diferente de uma série de governos que teve ao longo da República no Brasil. Uma série de governos ao longo da República no Brasil. E do governo se pode esperar sempre muito pouco. É um conselho que eu dou. Espere muito pouco dos governos. Como ontem, um colega me veio, na minha opinião, com uma provocação no meu Instagram, na minha opinião, dizendo: ainda bem que você teve acesso aos programas de benefícios do governo que permitiu que você, filho de porteiro, hoje fosse um grande professor. Desculpa, eu sou muito velho para ter sido beneficiado por governo. Muito velho. O governo que, de fato, criou uma estrutura de programas de apoio acadêmico é um governo recente. Foi o lombo do meu pai, o lombo da minha mãe que furou esse bloqueio e me fez estar onde eu estou, onde eu quero estar. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade de ouro para falar sobre, não sobre o Paulo Guedes, mas esses comportamentos que parecem ser todos muito naturais. Sim. Corre o risco da fala do Paulo Guedes se naturalizar. Porque a fala do Paulo Guedes já existe. Sim. Já está aí há muitos anos, né? Sem dúvida. Um pouquinho mais da sua vida, Lua. Da minha vida, eu tô adorando te ouvir aqui. Você está expondo tanta coisa que me representa. Me representa do que você está falando. Toda a minha raiva, né, que eu tenho sentido nos últimos dias e tem representado ela bem no seu discurso, na sua fala. Claro. Não, assim, né? A mobilização que a gente fez essa live. Sim, assim, jamais a gente faria isso como você colocou bem, né? Como eu coloquei também. Se não fosse essa fala, né, esse ataque gratuito, sei lá, aos filhos de porteiro, esse exemplo ridículo, né? Eles adoram dar exemplos ridículos, aliás, né? Quer dizer, o exemplo ridículo não é do governo, né? Realmente são das pessoas dessa sociedade. Ele só exemplifica bem que tipo de sociedade a gente tem, que é, na verdade, uma sociedade que a gente quis acreditar que era outra coisa, né? A gente sonhou que fosse outra coisa, não é, né? Não é. Eu sonhei, eu acho. Me enganei. Eu acho que a gente foi enganado. E eu acho que a gente foi enganado pela escola, Luciano. Existe uma coisa muito esquisita na nossa geração, na minha e na sua, e também na geração que nos precedeu, de dizer que na nossa época a escola era melhor do que é hoje. Não era. Meu pai dizia isso, a mamãe dizia isso. Na minha época, não. Minha mãe dizia, eu estudei latim, eu estudei francês. Foi a escola, a minha escola, a sua escola, que criou a ilusão de que nós vivíamos numa democracia racial. Quando nós sabemos que não vivemos. Né? Ao contrário, nós não vivemos numa democracia racial. Nós vivemos em qualquer outra coisa que seja o oposto disso. Né? Foi a escola que criou em nós a ideia de que todos nós somos iguais perante a lei. E nós sabemos que nós não somos todos iguais perante a lei, embora isso faça sentido apenas uma folha de papel. Né? Foi a escola que criou a ideia de que o Brasil era uma democracia, de que não havia preconceito no nosso país, de que a nossa independência foi feita sem guerra. Que nunca existiu conflito na história do Brasil, né? Vamos lá. Também tem isso. A ideia de que nós éramos um povo pacífico, de que o descobrimento do Brasil se deu por causa da ventania que desviou as caravelas da Bahia. Foi a escola, a nossa escola, minha e a sua. Eu não posso falar hoje porque eu não estou sentado no banco da escola. E aqui eu estou falando como ex-aluno
aluno. E foi essa escola que criou realmente o mito de que no Brasil, o Brasil é o país do futuro. Né? Então, eu acho que o que está acontecendo agora é que a gente está acordando de uma anestesia que a escola colocou. Porque eu não sei se você vai concordar comigo. A gente tem se perguntado muito, eu e você, a gente se fala todos os dias, várias vezes por dia, e a gente se pergunta, que país é esse? Eu não conhecia. Não sabia que o Brasil era assim. Eu não conhecia que Brasil. E ele sempre teve aí, Lua. E nesse sentido, a Paulo Guedes ela é miraculosa para mim. Porque eu anteontem, quando comecei a discutir isso com você, eu me dei conta que, de fato, ele sempre esteve aí. Eu é que me enganei. Eu gostei do que a escola disse para mim. Achei que era bonito. Só que não é. Sim. A gente viveu uma ilusão durante muito tempo, né? A gente foi se iludindo, sem perceber, e de repente a gente dá de cara com isso, né? Um tapa na cara, não sei. Uma foto pelo WhatsApp de duas pessoas segurando um cartaz dizendo Deus perdoe os torturadores. O Brasil. Sim. Como assim? Com a roupa do Ku Klux Klan, né? Com a roupa da Ku Klux Klan, exatamente. É muito complicado, né? E a gente precisa encerrar antes que a gente seja complicado. Então, sim. vou finalizar aqui agradecendo muito a Luciene. Foi ela que teve essa iniciativa. E desculpem se eu monopolizei o discurso. Mas, enfim, eu desde que esse suposto ministro falou o que ele falou, que eu sou uma bomba relógio com relação a isso. E a partir de agora, não existe mais, na minha... É uma posição pessoal minha. Eu não tenho mais nenhuma diplomacia, nenhuma, com quem apoia este governo. Seja meu amigo, seja próximo de mim, seja quem for. Se você é da minha relação, esqueça aquele André que dialogava e que achava que tudo era possível no âmbito do discurso. Isso acabou. Eu não tenho mais conversa com quem é bolsonarista ou com quem acha que o bolsonarismo é um mal menor do Brasil. Não, eu só tenho a agradecer a sua fala, a sua participação comigo, né? A gente, enfim, tem projetos, a gente tem uma história, uma trajetória similar. E agradecer aos meus pais, sem dúvida, né? Não falei deles, assim, Mário e Maria, casal Mário e Maria, dois fofitos. Meu pai, eles são aposentados, eu só posso agradecer a eles por tudo que eu sou hoje, né? A filha de porteiro que eu sou, né? E a contribuição que eu tenho dado, eu acho, para as pessoas. E, né, André, e agradecer a você, e ouvir você, e também as outras pessoas que estão aqui falando, né? Muita gente aqui comentando, agradecer as pessoas que estiveram aqui. Estou pensando em botar se você permitir, essa live no YouTube, e se você permitir, vou baixar Claro. e botar, e você pode divulgar, quem quiser ouvir depois também. E agradecer, essa fala foi ótima, né? Você resumiu muito o que eu tenho pensado, o ódio que eu tenho sentido no coração nos últimos dias, né? Tem me trazido muita angústia, muita raiva. Quer dizer, eu já tenho sentido muita raiva já há muito tempo, mas a raiva agora aumentou bastante. E muito obrigada. E muito obrigada a todos que estiveram aqui, né? Já vai dar 7 horas. E muito obrigada. Só tenho que agradecer. E vamos resistir todos juntos, eu acho, de alguma forma, né? Alguma coisa em relação à resistência a gente tem que fazer. Né? Cada um segundo as suas próprias concepções políticas e ideológicas, mas fora Sim. Bolsonaro. Fora. Um abraço, tudo de bom. Um beijo a todos, obrigada a todos que estiveram aqui. Obrigada, André, um beijo. Tchau, obrigado, pessoal, tudo de bom. Tchau, tchau.